O Brasil ficou assustado agora que saíram os números relacionados aos pagamentos às viúvas e aos filhos de generais e outras altas patentes das Forças Armadas. O número anunciado é de 94 bilhões de reais, o que seria suficiente para pagar a Bolsa Família para 3 milhões de famílias. O detalhe é que a quantidade de pessoas que vivem essas regalias é muito pequena e a justificativa para essas regalias não se encontra na Constituição, não se encontra na lógica, mas encontra-se em um sistema de castas que se desenvolve em todos os países em desenvolvimento. Os países pobres, quando eles dividem o poder, eles escolhem parte do poder para os políticos, parte do poder para os juízes, parte do poder vai para as Forças Armadas, em especial as altas patentes. Isso porque os números comparam também que apenas os herdeiros dos generais ganham mais dinheiro do que cabos e soldados que estão na ativa. O que significa que dentro das Forças Armadas existe aquela divisão de classes já criticada por Marx e tão criticada, o próprio Marx que é tão criticado dentro das Forças Armadas. É mais ou menos assim, uma quantidade gigante de cabos e soldados trabalhando para segurar as Forças Armadas nas costas e as Forças Armadas pagando muita grana para generais, filhos de generais, viúvas de generais e outros de altas patentes, que na verdade estão ali não porque tiveram algum mérito, mas porque pertencem a famílias que lá atrás, no início dessa brincadeira, decidiram ficar com as Forças Armadas. E como que isso funciona? A promoção dentro das Forças Armadas acontecem através das escolas de Forças Armadas, como, por exemplo, a AMAN, das Agulhas Negras. É lá que se formam os generais. Para entrar nessas escolas, esses militares passam por dificílimos processos seletivos que são preparados pelos próprios generais, o que significa que eles trabalham constantemente para perpetuarem na forma de dinastias essas funções que são funções importantíssimas. Só para você ter uma ideia, o Mauro Cid, que é aquele general lá que ajudou o Bolsonaro em tanta coisa errada, não sei se é general ou tenente, ele tem uma mansão de 8 milhões de reais nos Estados Unidos. Sim, algumas pessoas atribuem essa mansão ao Bolsonaro, mas imaginem qual que é o patrimônio de um general ou de outra pessoa que está dentro desse esquema para ganhar salários que não podem passar o salário do ministro do STF, mas que possuem patrimônio aí de pessoas que ganham 500, 600 e até 1 milhão de reais por mês. Isso acontece porque todo o esquema de perpetuação de poder de generais e outras altas patentes das Forças Armadas acontece sempre da mesma forma. Generais e outras pessoas responsáveis pela seleção mexem os pauzinhos para que apenas filhos de generais, filhos de tenentes, filhos de capitães passem nos exames e continuem perpetuando este sistema que é o resquício da monarquia no Brasil. É isso mesmo, a gente costuma procurar o resquício da monarquia em pessoas como o Aécio Neves, que de uma certa forma é herdeiro de políticos importantes, mas você já viu o Aécio Neves lançar o filho para candidato a alguma coisa? Não, mas você pode ter certeza que 99% dos generais do Brasil colocam os filhos na carreira militar. E não colocam os filhos na carreira militar para começarem como soldados ou começarem lá de baixo, que seria a forma da gente ver os nossos amigos entrando na carreira militar. Eles colocam os filhos para entrarem na carreira militar já com altas patentes, entrando nessas escolas preparatórias, onde a seleção acontece através das provas que eles mesmos fazem, e são as provas que eles fazem, mas que aprovam sempre os filhos deles. Quando a gente vai criticar essa questão aí de que filhos de militares possuem regalias, as viúvas de militares possuem regalias, as filhas de militares que ficam até a morte sem se casar para continuarem recebendo as pensões, a gente precisa entender que isto é um esquema de desvio de dinheiro público, é muito semelhante ao que acontece hoje, por exemplo, com a tal família real brasileira que ganha dinheiro de nós, trabalhadores brasileiros, que estamos constantemente financiando a regalia dos descendentes da nobreza brasileira. Precisamos ver os generais e os outros militares de altas patentes como famílias de altas regalias
que são, na verdade, aqueles antigos conselheiros dos reis, aqueles antigos nobres. O título de nobreza que esse príncipe brasileiro insiste em ter, mas que não deveria ter, afinal de contas tem porque continua ganhando dinheiro público, é o mesmo título de nobreza que essas famílias que se perpetuam no poder aí, sempre formando filhos, netos e bisnetos como generais, possuem. Enquanto a gente não olhar para a formação de militares como sendo uma panelinha dos próprios militares para manterem altas cifras entre eles, como por exemplo esses 94 bilhões que gastamos com eles para sustentarmos herdeiros de militares e viúvas de militares, nós nunca vamos mudar o que realmente acontece no Brasil. Afinal de contas, o Brasil, que seria uma república, ele continua sendo uma monarquia que continua tratando lá das altas castas, né, dos nobres que hoje se tornaram os militares, continua tratando da antiga monarquia brasileira, dando dinheiro para a família dos antigos monarcas, fazendo uma coisa muito semelhante com aquilo que acontece em vários países onde a monarquia até abre mão de continuar tendo o título de monarca, o título de poder, mas não abre mão das regalias e do dinheiro que aquele estado produz. Muito obrigado, siga o canal Leonardo Estopa, inscreva-se, marque para receber notificações